Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, Codunão do Culto G há mais de 30 anos, professor de História, historiador, pós-graduado em História do Rio de Janeiro e escritor. O vídeo de hoje vai ser sobre casos sobrenaturais. O tema, a mulher e o demônio. E antes de começarmos o tema, eu gostaria de divulgar o meu livro, O Arimã. Ele é um livro de ficção. É uma história sobre uma conspiração demoníaca querendo derramar o mal sobre a Terra. E eu deixarei o link no primeiro comentário. Bem, meus amigos, vamos para o tema. A mulher e o demônio. Como que essa história começou? Essa situação aconteceu comigo no ano de 2009, na região serrana do Rio. Eu me deparei com essa pessoa em uma loja, com essa mulher, na casa de seus 30 anos, e ela estava muito transtornada. E ela não falava coisa com coisa. Eu tentei acalmá-la e tentar entender o que estava acontecendo. E ela só falava que ela precisava resolver a vida dela e resolver a situação dela. Que ela tinha um débito, com uma entidade e ela queria pagar. Eu tentei de todas as formas fazer com que ela se acalmasse, mas ela não se acalmou. E o tempo ia passando e mais ela ia ficando nervosa. Eu decidi perguntar a ela de que forma eu poderia ajudá-la. E ela disse que ela precisava muito entregar uma oferenda para Exu. Eu falei, beleza, se você quer entregar uma oferenda para Exu, eu posso te ajudar. Ela falou que tinha uma garrafa de uísque para oferecer para o Exu, e o Exu era o meu Exu. Eu não sabia que era ele, que era o meu Exu. E ela combinou comigo de entregar pessoalmente para ele. Eu combinei com ela, foi tudo direitinho, e dei o endereço da minha residência para ela. Ela esteve na minha casa, chegou, estava mais calma, mais tranquila. Ela trouxe a garrafa de uísque, entregou para o meu Exu. Meu Exu desceu, conversou com ela e deixou um recado dizendo que eu precisava ajudá-la de qualquer maneira. Eu tinha que jogar e fazer um ebó o mais rápido possível naquela moça. O Exu foi embora, eu joguei para ela, determinei qual era o ebó. Por enquanto, tudo na mais perfeita tranquilidade. Uma coisa normal de jogo. Vi qual era o ebó e passei a listagem para ela. Combinamos 2 dias depois ela retornar para fazer o ebó. Eu identifiquei no jogo uma situação muito gritante de uma entidade que não se encaixava dentro do universo espiritual da religião africana. Mas eu não sabia o que estava a vir pela frente. Ela não apareceu no dia pré-determinado para fazer o ebó. E é uma coisa que incomoda, porque nós preparamos tudo. A casa ficou em função por causa daquela obrigação. E principalmente porque era uma situação muito gritante, a situação dela. Ela estava beirando a loucura. E ela tinha um casal de filhos. Como ela não apareceu, eu decidi ir à rua. Fui ao mercado, que eu tinha que fazer umas compras para casa, e acabei indo ao mercado. Desci ao centro da cidade, isso na região serrana, tá bom? Desci ao centro da cidade, fiz o que eu tinha que fazer, e na subida, quando eu estava na estrada, eu dei de cara com essa mulher. Ela beirando a estrada, com um chapéu na cabeça, uma garrafa de cerveja preta na mão, um Rottweiler na outra mão e uma saída de praia. Ela tinha marcado comigo o ebó. E era naquele dia. Eu estava aguardando ela lá em casa. E aí aquilo me deixou um pouco irritado. Eu parei o carro no acostamento e chamei por ela. Isso foi por volta de 12:00, tá? E para minha surpresa, quando ela vira para mim e fala, não era uma voz de uma mulher, era uma voz de homem, ou de uma coisa assim muito gutural, era uma voz assim meio aterradora. E eu
imediatamente eu olhei para aquilo e não sabia o que fazer. Eu falei, o que eu vou fazer nesse momento? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela continuou andando e eu parado com o carro. Eu falei, não posso. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu acelerei o carro, cortei a frente dela na pista. Ela estava no acostamento, joguei o carro na frente dela. Chamei por ela novamente. Foi quando ela se aproximou de mim e debruçou na janela do carro. Aquilo que estava com ela falou para mim, você não sabe em quem eu sou. No momento que ele fala isso, ele sai. E aí eu, sem saber o que fazer, eu gritei, Legião! Ele vira para mim, chega novamente no carro e fala de novo, você não sabe quem eu sou. Nesse ponto eu vi que eu errei, não era Legião. Ela saiu e continuou andando. Eu fiquei com uma sensação de responsabilidade em cima daquela moça. Eu precisava fazer alguma coisa. Era de dia, se fosse de noite eu tinha corrido, não ia ficar lá, que eu não sou doido. Mas era de dia. Então, eu me enchi de coragem, fui, saí do carro e fui atrás dela. Ela entrou para dentro de um terreno vazio e eu entrei atrás dela correndo. Gente, a minha maior preocupação era o Rottweiler que estava na mão dela. Eu estava morrendo de medo daquele cachorro. Eu fiquei com mais coragem porque era de dia, né? O sol estava pino, meio-dia, o céu lindo. Então aquilo me deixou mais tranquilo. Mesmo assim, eu estava muito receoso. Eu fui, falei com aquilo que eu não sabia o que era, chamei por ela, ele virou novamente e falou, você sabe que não é ela? Falei, não, tem que bater de frente, mesmo com medo. E bati de frente. Cheguei para ele e falei, não, você não vai levar ela para dentro do mato, não sei o que você vai fazer. E ele falou, estou indo buscar um crânio. Ali na frente tem um cemitério indígena. Eu nem sabia que tinha um cemitério indígena ali naquela área. Eu não permiti, tomei a frente dele e falei que eu não iria sair da frente dele, que ele teria que deixá-la. Aí ele vira para mim, com toda aquela empáfia dele, e fala, eu estou escutando seus ossos bater, com o tamanho do medo que você está. Gente, ele estava certo, meus ossos estavam batendo. E ele devia estar escutando. Eu estava me tremendo dos pés à cabeça. Mas eu não ia sair dali. E como eu falei para vocês, a minha preocupação maior era o Rottweiler. O meu medo daquele cachorro avançar em mim, me atacar, fazer alguma coisa, ou ele dar alguma ordem, né? Eu estava desesperado, eu estava com medo da situação, com medo até da entidade que estava nela. Mas o meu medo maior era como me defender de um cachorro igual aquele. Eu preferia sair no braço com a entidade do que com o cachorro. Eu não ia saber me defender. Então a minha preocupação era aquele Rottweiler, porque ele estava o tempo todo segurando ele pela guia. Nesse momento ele deixa a cerveja no chão, pega uma mochila que estava atrás das costas dela, puxa um facão. Eu falei, pronto, agora danou-se. É o Rottweiler e o facão na mão. Mas por obra de Deus, ele cravou o facão no chão. Eu acho que foi mais para me amedrontar mais ainda, né? Mais do que eu já estava. Nessa hora eu falei que ele não iria passar, que eu iria levar ela para fazer o ebó e que ele iria sair do caminho dela. E ele começou a rir e a debochar de mim. Aí ele falou, você tira essa ideia da onde que você vai fazer isso? Da onde você tirou isso? Que você vai conseguir fazer isso? Aí, gente, aí eu falei, eu posso estar aqui, mas eu não estou sozinho. Eu tenho a Vimagem comigo, eu tenho o meu Exu comigo, eu tenho Deus comigo. Então você não vai ficar na minha frente. Quando eu gritei em cima de Avimagem e em cima de Oiá, o cachorro disparou. Saltou da mão dele e se embrenhou para o meio do mato. Foi o meu momento de alívio. Foi o meu momento de respirar fundo e falar, pelo menos aconteceu alguma coisa boa nisso.
e aquele cachorro se buracou lá para dentro do mato e eu não vi. Aí foi a minha deixa. Eu parti para cima dele, fiquei cara a cara mesmo, botei uma distância muito curta e falei com ele: meu amigo, das duas uma, ou você larga ela ou a gente vai sair no braço aqui. Foi literalmente isso que eu falei. E ele novamente riu, só que dessa vez o sorriso saiu meio embargado. E ele deu 2 passos para trás, mas não foi com medo de mim, com certeza. Ele estava com medo de todas as entidades que eu tinha chamado ali. Nesse meio tempo, ele fez uma coisa surreal. Ele pegou uma fita do Senhor do Bonfim, que ele tirou da bolsa, e falou para mim, esticou o braço dela e falou: olha o que eu faço com ela. A fita estava aqui, e o braço dela aqui. Ele fez assim mesmo, como eu estou fazendo para vocês. Ele fez assim e puxou. Pois a fita agarrou no braço dela de tal forma, e ele apertou com tanta força que esse músculo ficou aqui. E aquilo começou a ficar roxo. E quando ele fez isso, eu dei uma peitada nele. E ele tomou aquele... Ele não esperava. Ele tomou aquele susto, ele achou que não ia. Eu falei: meu amigo, das duas uma, vamos sair na porrada agora. A gente vai sair no braço. Você não vai fazer isso com ela. Segurei no pulso com firmeza e gritei em cima de Ave Maria para ele não permitir que isso acontecesse, que ele não me deixasse sozinho. E foi a hora que ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou e aí eu gritei em cima de Deus, pedi tanto, eu segurei a cabeça dela e pedi tanto, chamei tanto pelos vodus e por Deus que ele largou ela. Aí quando ela acordou, eu falei com ela: volta para casa, põe uma roupa e vai fazer o ebó. E nesse momento eu deixei ela correndo para casa e eu fui para minha. Chegando lá em casa, avisei todo mundo que estava lá esperando para o ebó que eu consegui encontrar ela e que ela estava vindo fazer o ebó. Ela veio fazer o ebó, a gente fez o ebó nela. Ela não estava mais com aquele aspecto de uma pessoa possuída, ela estava bem, estava com um semblante carregado, pesado, mas estava bem. A gente fez o ebó, correu tudo às mil maravilhas, foi muito pesado. E o meu medo na hora de despachar o ebó, eu tomei um cuidado a mais. Eu sozinho não quis levar ninguém comigo por causa do perigo que estava. Peguei o ebó, eu morava de frente para uma cachoeira, fui para dentro da cachoeira, percorri alguns metros, uns 300, 400 metros, até eu achar um local seguro que ninguém pudesse encostar naqueles elementos do ebó. Achei um local legal, mas ainda fiquei com receio. Tinha uma pedra imensa, onde tinha uma loca de cobra embaixo dessa pedra. Essa pedra era enorme mesmo. Eu aproveitei aquela loca de cobra para empurrar os elementos do ebó para dentro daquela loca. Peguei uma madeira ali no local e empurrei aquilo para dentro. Assim, ninguém nem ia saber que tinha alguma coisa ali, porque aquilo desceu para dentro da terra. Voltei para casa, tudo bem, todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, que saiu perfeito o ebó, foi às mil maravilhas. Ficamos com a sensação de dever cumprido e ela feliz. Bom, ela foi embora para casa e a gente continuou a nossa vida. Mas aí veio a decepção. 3 dias depois que passou do ebó, essa mulher me liga. E ela fala: o que você fez? E eu falei: ué, não entendi. Você tirou o meu poder. Você tirou a minha força. Ele não vem me visitar mais à noite. Eu não sei mais identificar quem chega na minha casa. Eu vou explicar para vocês esse não identificar. Ele avisava ela quem chegava na porta dela. Então, antes que a pessoa chegasse na porta dela, ela sabia quem era. Ela não precisava de campainha, porque aquela entidade avisava ela. E ela não tinha mais isso. As pessoas tocavam na porta e ela não sabia quem era. Antes ela já sabia.
Ela disse para mim que na maioria das vezes ela abria a porta antes da pessoa bater. E ela tinha relações com essa entidade. E a entidade visitava ela à noite. E foi isso que deixou ela irritada, porque ela não tinha mais o amante espiritual que ela possuía. Eu não tinha o que falar para ela. Eu falei com ela que o ebó fez o efeito que tinha que fazer. Tirou essa entidade do caminho dela. E ela bateu o telefone na minha cara. Eu achei que tinha acabado, mas me enganei. 2 dias se passaram desse telefonema e ela me liga novamente, pedindo para que eu fosse na casa dela, que ela estava com um problema. Eu fui, né? Eu tinha feito ebó nela, ela estava bem, de repente ela passou por alguma coisa, estava melhor. E eu fui na casa dela. Gente, quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que eu vi foi o danado do Rottweiler. Só que ele passou por mim e foi para fora. E ela estava na cozinha falando, entra, a porta está aberta. Pois eu entrei. Ela olhou dentro da minha cara e falou para mim, viu? Trouxe ele de volta. Vocês sabem como que essa mulher trouxe ele de volta? Eu não sei como, mas essa mulher pegou o ebó que estava debaixo da pedra, na loca da cobra. E ela botou tudo no quintal de trás da casa dela e tacou fogo. Ela queimou tudo, porque foi isso que aquela entidade falou para ela. Queima tudo para eu poder voltar. Enquanto tiver esses elementos aí, eu estou preso e não consigo chegar até você. A minha decepção foi tão grande, a minha irritação foi tão grande, que eu não falei nada. Eu olhei para a cara dela e não falei nada. Eu simplesmente virei as costas e saí. Quando eu saí pela porta dela, a filha dela estava visitando ela naquele dia. Aí a filha dela me chamou. Ela pediu para que eu esperasse, ela saiu da casa e falou comigo, vamos até teu carro. Eu fui até o carro, ela veio me acompanhando. Ela me agradeceu por tentar ajudar a mãe dela, mas ela falou que não adiantava. Eu até perguntei a ela, eu falei assim, você já passou por algum sufoco com essa entidade? Aí ela falou, o que você acha? Por que eu não moro com a minha mãe? Nem eu, nem meu irmão. A gente de vez em quando vem visitá-la. E ela falou comigo, com os olhos cheios d'água. Nesse momento, ela só me deu um abraço e chorou. E pediu, obrigado. Aquela menina de mais ou menos 17 anos, ela tirou toda a raiva que eu estava no momento, com aquele carinho que ela falou comigo. E ela falou, estou indo já também, só estou esperando meu tio passar aqui. Mas antes, ela me contou o porquê da mãe dela estar daquele jeito. A filha dela me contou que ela, voltando de um colégio, pegou carona com um amigo do pai para chegar até em casa. E o amigo do pai parou na mata, jogou ela em cima do carro e tentou violentar ela. Só que nesse exato momento, essa entidade que vive com ela saiu de dentro da mata. Saiu de dentro da mata e deu um jeito no cara. Só que ele estuprou ela no lugar do cara. E desde esse dia, essa entidade abusava dela. Ela foi parar em hospício, foi parar em clínicas. Ninguém acreditava, né? Pela situação que acontecia com ela. E essa situação foi que aconteceu comigo. Foi uma experiência, posso dizer, um pouco traumática, mas foi o meu primeiro enfrentamento com esses seres das trevas, que não foi o último. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que vocês deixem o seu like, que é muito importante para a gente. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tá? Acione o sininho de notificação para que vocês possam estar recebendo nossos vídeos. E
muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por me acompanhar. Como eu gosto de me despedir de vocês, vou dar um unha, Anadegi, axé.